Viva! Hoje é dia 22 de dezembro e vamos continuar a nossa meditação sobre a época do Advento. E convido-vos a ler comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 7, que diz que Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. A frase aqui é deitou-o numa manjedoura. Já falámos como foi difícil encontrar lugar, não foi possível nas estalagens, em Belém, e então acabaram por uma solução de recurso, Maria e José, ter a criança e ela nascer num estábulo e, portanto, a criança ser deitada numa manjedoura, uma espécie de uma adaptação, enfim, de um berço. A questão que me faz refletir é esta frase, o deitou numa manjedoura, é a forma como é que nós lidamos com o inesperado. Com certeza que não estava na cabeça de José e Maria que não encontrassem um lugar numa estalagem, um lugarzinho. As estalagens naquele tempo não eram quartos, digamos, muitos quartos, fechados, etc. Havia pátios nas estalagens, onde as pessoas ficavam às vezes num canto quando havia sobrelotação. Havia sempre um espaço, mais lugar para mais um. Mas isto leva-nos a pensar como é que nós lidamos com o inesperado. Por alguma razão, não foram aceitos em nenhuma estalagem, não foi possível eles ficarem lá dentro. Então não podiam ficar na rua. Eles encontraram aquela alternativa do estábulo. Muitas vezes as pessoas reagem ao inesperado de formas diversas. Por vezes há pessoas que ficam em pânico perante uma situação que elas não controlam, perante uma situação inesperada, perante uma situação em que não vêem solução para os seus problemas, elas entram em desespero, em pânico, completamente em pânico. E isto não é bom, porque o medo é mau conselheiro. Outras simplesmente revoltam-se quando as coisas não correm como elas gostariam, como elas acham que deveriam correr, que era justo que corressem, então revoltam-se. Mas a revolta também só por si não resolve nenhum problema. A pessoa revoltada não resolve um problema. A pessoa pode revoltar-se contra uma injustiça, mas terá que fazer mais qualquer coisa, terá que ter outro tipo de atitude para superar aquela dificuldade, aquele imprevisto. A revolta não chega. E às vezes, muitas vezes, a revolta até é impeditiva de encontrar uma solução que seja adequada. Outras pessoas simplesmente desistem, entram em bloqueio ou entram em depressão, ficam prostradas, frustradas, não sabem o que hão de fazer, já desistem, sentam-se num canto a chorar, sentem que o mundo está contra elas, sentem que Deus não quer saber delas, que Deus não as ouve e, portanto, simplesmente desistem. Mas há uma outra opção que é a mais inteligente e a mais sábia numa situação para lidar com o inesperado. E essa situação chama-se adaptação. Adaptação. O ser humano é um ser que se adapta com relativa facilidade a novas situações. E mais a mais em tempos de crise como estes que estamos a viver, desta pandemia da Covid-19, é muito importante que as pessoas tenham capacidade de adaptação. Há 1 milhão de portugueses, trabalhadores portugueses, neste momento, a trabalhar em teletrabalho. Outros poderiam estar também. Nem todos podem, naturalmente, pela sua natureza das funções que exercem, mas há muita gente que está-se a adaptar à nova situação. E, portanto, quando vem uma crise, quando vem uma tribulação, uma dificuldade, um imprevisto, nós precisamos nos saber adaptar. Foi isso que José e Maria fizeram. Nós não temos nenhum relato, Lucas não nos fala nada, de que eles tivessem
tido uma atitude de revolta, ou que eles tivessem desistido, ou que eles tivessem ficado em pânico. Simplesmente eles adaptaram-se, encontraram uma solução. Não é a solução ideal, não, mas é a solução possível. E a verdade é que o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o Messias de Israel, ele nasceu num estábulo, foi deitado, envolto em panos e deitado numa manjedoura onde comia os animais, e portanto não foi por isso que ele deixou de ser aquilo que ele veio a ser. Não foi por isso que ele deixou de desenvolver o seu ministério público da forma como desenvolveu, com todos os sinais, milagres, maravilhas, prodígios. Não foi por isso que ele deixou de ser Deus, sendo perfeitamente homem também. Não foi isso que alterou coisa nenhuma. No fundo, era apenas uma questão de adaptação. Então temos que pedir sabedoria a Deus para nos dar a capacidade de adaptar aos novos tempos, que ninguém sabe como vão ser, a novas situações inesperadas na nossa vida, a coisas que nós não podemos controlar, para Deus nos dar essa capacidade para nós podermos seguir em frente. Que Deus nos abençoe.